na nossa entrevista da tarde, essa conversa maravilhosa que eu vou ter a partir de agora com o convidado de hoje, que é Jamil Alexandre da Silva. O seu Jamil tem 66 anos, ele é funcionário público, é escritor. Escreveu um livro, gente, chamado Quanto Vale um Filho. Este livro vendeu 8.000 cópias e vai lançar o livro A Educação que Precisamos. E é com ele que eu converso agora. Seu Jamil, boa tarde, seu Jamil. Boa tarde, Marta. Tudo Estou bem? gostando muito do seu visual, do seu programa. Muito obrigada. E também do seu papo, né? Eu estava acompanhando o que você dizia. Na verdade, as pessoas que falam essas coisas boas são as pessoas que fazem a diferença na sociedade. Ah, que bom. E os programas dessa natureza é que fazem a diferença também. Porque hoje você liga a televisão, você escuta tanta coisa ruim. Exatamente, né? exatamente. Tanto naufrágio, tanta tempestade, tanta morte, tanto sequestro. A notícia boa fica desse tamaninho no meio da ruim, né? Aí, quando deveria ser o contrário, né, seu Jamil? Quando você sintoniza a televisão, você vê um apresentador falando de coisas boas, de coisas puras, é diferente, né? É diferente. Seu Jamil, o senhor estava me contando aqui nos bastidores, o senhor morou aqui em Umuarama, depois foi embora daqui, agora voltou para cá, fez um tour aí pelo Brasil, né, seu Jamil? Na verdade, eu rodei muito nesse Brasil, né? Eu morei aqui mais ou menos 30 anos. Certo, aqui em Umuarama. Eu vim do Rio de Janeiro para aqui. É carioca? É, carioca. Carioca da Gema? Carioca da Gema. Bacana. E trabalhava na prefeitura nesse tempo, né? Aí depois fui embora, né? Resolvi me demitir da prefeitura. E aí fui morar em Curitiba. Morei em Curitiba há uns 10 anos, morei em Santa Catarina mais uns 4, 5 anos. Depois vim e eu estava morando agora em Guerê. Certo. Fiquei em Guerê 10 anos, trabalhando justamente na prefeitura também. Eu era funcionário de carreira na área tributária, mas era nomeado para o Conselho Antidrogas. Aí muitas experiências das drogas nós colocamos nos livros. Certo. Né? E aí já tem 2 anos e meio que eu estou aqui de volta. Que bacana. Trabalho na prefeitura de novo, tenho formação em administração pública, justamente por isso que eu ando peregrinando nas prefeituras. Que bacana, né? que bacana. E quando o senhor morou aqui há 30 anos atrás, o senhor morou aqui 30 anos, né? Não, morei 30 anos. Quem que era o prefeito na época? Para a gente voltar um pouquinho ao passado. Aí. No tempo que eu saí da prefeitura, era o Tuguil. Ah, o Tuguil. Era o Tuguil. Médico, né? Médico. Tuguil é médico. Tuguil era Doutor médico, Tuguil, né? exatamente, exatamente. Muito bem, vamos falar dos seus livros. Quantos livros o senhor já escreveu? Eu escrevi 30 livros ao todo. Nossa! Estou escrevendo o livro 31. Né? Mas só tem esses 2 editados. Né? Só tem esses 2 editados. Você vê a dificuldade como é tão fácil, grande. Não né? é verdade, não é fácil. O Jamil, o senhor escreveu um livro chamado Quanto Vale um Filho. O senhor se inspirou em quê para fazer esse livro? É uma pergunta muito boa. É? Né? Muito boa. Você sabe que cada livro ele tem uma história. Certo. Né? Cada livro tem uma história. Eu, quando escrevi o Quanto Vale um Filho, eu já havia escrito 8 livros. 8 livros. Aí deixaram uma menina na nossa porta, numa caixinha. Antes desse teve 8, então. Esse é o 9º livro. Esse é o 9º. Certo. E a menina tinha 3 dias numa caixinha. Tem uma história interessante, emocionante, quando a gente conta, né? E então a mãe pulou a grade do muro, colocou a menina lá na área. Isso nós estávamos aqui. Isso aqui em Umuarama? Isso aqui. E aí pulou de volta e jogou 2 latinhas de bebida. Madrugada. E nós acordamos, que barulho é esse, que barulho é esse, vamos ver. E aí estava a caixinha lá e alguma coisa se mexendo. Então nós acordamos, os vizinhos se acordaram, né? E fomos ver uma menina e tinha uma carta no peitinho da menina. Ela veio muito bem vestida, a carta muito bem redigida, né? A pessoa dizia que conhecia a gente, que a gente podia registrar a menina, que ela ia para bem longe, que ela não podia criar. Enfim, a carta é emocionante dela. Também, está contida no livro. A carta está aqui? Tá. Então, aí, na cabeça de um escritor, fica a pergunta assim, quanto vale um filho, né? Meu Deus. Você tem pais que... você gerar um filho é uma coisa, você assumir a responsabilidade do filho é outra coisa. Há pais, há mães que matam, jogam no mato, jogam no lixo. E essa mãe ainda teve a ideia boa,
vamos dizer assim, uma ideia nobre, né? Nobre, De exatamente. colocar na porta de quem ela conhecia e sabia que ia abrir a porta para essa pessoa. Essa menina, nós contamos para ela desde pequena. Ela hoje tem mais ou menos 25 anos. E o senhor registrou? Registramos. Conforme a mãe Eu pedia, nós fomos no juiz. o pai dessa sim, menina. fomos no juiz. E então o juiz, conversando amigavelmente, eu trabalhava na prefeitura, né? Disse, olha, você vai e registra. Porque se for fazer como abandono, é muito complicado. Você tem que vir aqui uma vez por semana, trazer a menina, as roupas, as testemunhas. Certo. Então você vai, eu estou autorizando, você vai lá, registra como filho e qualquer coisa você vem aqui. Até hoje não apareceu nada, né? E a menina tem em torno de 25 anos, é formada em medicina veterinária, casada, se criou uma menina extraordinária, né? Na verdade, foi um presente, foi sim, deixado e dentro de uma nós caixinha fizemos lá na... tudo para que não houvesse assim lixamento na personalidade dela. Porque a pessoa que é deixada assim, ela traz um trauma, foi abandonado. Então nós fizemos tudo para ela vencer aquele. Claro. E na verdade ela Na venceu. verdade, ela foi uma garota de muita sorte. Sim, Eu acho que ela tem, acho que, sim. pelo que o senhor me diz, ela é uma mulher hoje inteligente, Sim, culta, sim. e ela entendeu isso, que ela Sem foi realmente dúvida, uma menina sem de muita dúvida. sorte. E ela deve estar assistindo, né? Ela mora aqui? Sim, mora aqui. Pode falar o nome dela? Pode. Pode? Poliana. Ô, Poliana. Olha o nome. Olha o nome. Poliana é aquela que sempre vê o lado bom das coisas, não é? Sim, esses dias eu fui noutra entrevista e focaram também. O entrevistador na outra estação, certo. Né, queria saber exatamente o que aconteceu. Porque é uma história impressionante. Tá, mas né? até eu queria usar um pouquinho o seu Jamil, a gente vai voltar a falar do livro, mas o senhor pode até aconselhar as pessoas, vivem um drama as pessoas que adotam, contar ou não contar para esse filho que é adotivo, qual é a idade de se contar, qual que é a idade certa. O senhor contou logo no início? Nós que contamos ela... desde pequena. Quantos anos ela tinha quando o senhor começou a contar? Nós começamos a contar desde pequenininha, né? 2 aninhos, 3 aninhos, e ela foi se adaptando. Foi se adaptando. Não houve... Mas as pessoas que nos assistem, que vivem tal episódio... Exatamente, que isso é muito comum. Eu digo assim, o meu conselho é que contem, e contem desde pequenos. Desde pequeno. Né? Porque a pessoa acaba sabendo. E aí, quando sabe, eu digo isso porque a minha sogra teve um problema assim. E aí a menina... E eu dizia para ela, olha, a senhora deve contar. Claro. Aí quando um vizinho perguntava alguma coisa, ela mudava de casa. Mas na própria escola continuou, acabaram contando. Aí virou um trauma. Confiança, não, né? virou um trauma, virou uma guerra. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Você e ela mentiu, saiu você enganou, de você casa. escondeu. Enfim, é um choque. Eu acho que é uma coisa natural. Claro. Né? Porque a pessoa aí, ele quer saber quem é o pai, quem é a mãe. Eu acho que é natural isso. Tá. Não dá para não ir mais entrando nesse assunto. A mãe que deixou a Poliana nunca mais deu sinal de vida, nunca mais voltou? Não apareceu. E eu até digo para ela, Marta, eu digo para ela assim, olha, minha filha, a sua mãe uma hora vai aparecer. Será? Porque o momento mais difícil já passou. Nós já criamos você, nós já demos formação a você hoje está casado, você hoje tem a sua vida. Já deu netinha para o senhor? Não, Ainda não. Ela casou faz um ano, tá. e recém-formada também, né? Então a sua mãe qualquer hora aparece e ela diz assim, pai, eu não quero ouvir essa história. Então é assim, ela se resguarda. Tá certo. Né? Porque, na verdade, pai e mãe é aquele que com cria, certeza. que deu carinho, que, né? Laços de amor se fazem com a convivência. Como no nosso caso, nós abrimos a porta e o coração para ela. O senhor teve mais filhos? Eu tenho mais 2 filhas. Mais 2 filhas. Uma mora na Inglaterra, né, com o genro, tem 2 netinhos. Todas casadas já? A outra também é casada. Agora tem mais tempo para escrever mais livro? Agora tem mais tempo para escrever mais livro? As filhas já estão querendo cada um. Mas eu ainda trabalho. E aí, depois de toda essa conversa, quanto vale um filho? Sim, aí a pergunta que eu formulei nesse livro não é aquele valor financeiro, né? Sim. É o valor fraterno. Quanto vale um filho para você? Você sabe que eu disse há pouco que cada livro tem uma história. Depois desse, eu escrevi outro chamado Quanto Valem os Pais? E eu pergunto para você que está conosco nesse momento, qualquer seja a sua idade, quanto vale o seu pai, quanto vale a sua mãe? Você sabe que eu lá em Guerê, a minha vida era dar palestras, na sala de aula, né, principalmente.
E eu perguntava para a meninada, olha, se o seu pai vier a falecer hoje, ou a sua mãe vier a falecer, o que vai ser da sua vida? Meu Deus. Como você vê o seu pai, como você vê a sua mãe? E você sabe por que eu escrevi Quanto Valem os Pais? Um dia eu estava aqui em Moarama, assim, com a mente assim, esgotada, sabe? Esgotada. E eu fui para o cemitério. Aí os funcionários, certo, escuta lá, escuta lá, Marta. Aí os funcionários do cemitério passaram a me olhar assim, eu percebi isso, eles não falaram nada, mas diziam assim, aquele homem está louco, né? Porque eu sentava, eu levantava, eu caminhava, eu escrevia. E eu vi mensagens maravilhosas na sepultura, sabe? Pessoas que eu há tempo não via, puxa vida, mas aquela pessoa, olha... E a gente vê, você vê, né? Claro. Você vai ali para buscar meditação. Foi o que eu fiz. Ontem mesmo essa pessoa estava entre nós, agora sim, olha, sim. É tanta coisa. Então eu me deparei com uma sepultura, veja só a história, né? Assim, uma sepultura bem rude, ela era pintada em cor rosa, e alguém chegou assim, escreveu a mão livre com tinta preta. E escreveu uma mensagem assim, aqui jaz a melhor mãe do mundo. E eu fiquei parado ali pensando assim, será que esse filho ou essa filha... Falou isso? Não sabe? Não, será que esse filho ou essa filha via essa mãe como a melhor mãe do mundo enquanto vivia? Exatamente. Então são perguntas que a gente... E eu formulo muito essas perguntas para a gente meditar, para você pensar um pouquinho. Então eu pergunto assim, quanto vale o seu pai, quanto vale a sua mãe? E muitos, eu já vi na minha experiência de vida, eu já vi muitos que desobedecem aos pais, às vezes até batem nos pais. Aí quando vê esse pai deitado num caixão ali em cima de uma mesa, vai chorar em cima. Mas por que não dá valor enquanto esse pai vive ou essa mãe está viva? É isso, eu já falei que te amo hoje, né? É isso aí. Tem que falar todo dia. Aí, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que dar valor a esse pai, essa mãe, qualquer seja a idade, enquanto ele está vivo, enquanto ela está viva. Então, eu escrevi o Quanto Valem os Pais também. Para os filhos. Quanto Vale os Pais foi depois do Quanto Vale um Filho? Foi depois. Né? Tá. Aqui no Quanto Vale um Filho tem a história da Poliana. Sim, tem a história da Poliana e mais o que mais? Esse livro aí é um livro para a família. Para a família. É um estudo sobre família. Tá. Já esse daqui é um livro... é o mais recente? É o mais recente. É o mais recente. A educação que precisamos. Esse acho que é o 28º, se não me engano. Por que só 2? O senhor editou só 2? Por conta de... Você sabe a dificuldade. É difícil para editar. Quanto que fica para editar um livro, mais ou menos, assim? Esse livro aqui é um livro bom, hein? É Sim. Tudo de primeira aqui, não é? É muito relativo, você não sabe. Não dá para fazer um material mais barato, seu Jamil, para que mais pessoas tivessem acesso? Você dá para fazer brochura, por exemplo, uma capa bem mais simples, não plastificada. Tá, mas daí não encanta? Material simples. Tem esse detalhe, né? Porque eu vivo brigando com as empresas que vai fazer um produto, faz com uma embalagem que acaba encarecendo o produto, acaba poluindo o meio ambiente e tudo mais. Aí eu penso assim, por que não faz umas coisas mais simples, com menos custo? Aí eu penso no livro, que o livro é tão caro, tudo tão difícil. Será que se fizesse com material, né, com baixo custo, não seria mais acessível? Sim. Até para quem está... Possivelmente. E depois é o seguinte, você veja, as grandes editoras, eles dificilmente abraçam o seu projeto. Sabe? A editora te dá em torno de 5%. 5%. É a mesma coisa que dá na música. Certo. Só que a música é muito mais fácil. Porque a música toca no rádio, toca na televisão, toca no show. Né? Então divulga na frente muito da mais. Loja. Sim, na frente das lojas, né? Que é uma maneira de alegrar os clientes, né? Já o livro não tem isso, né? Então o povo brasileiro, e também em razão talvez até da situação financeira, não lê muito, né? Não corre atrás. Então você veja, eu escrevi 30 livros para conseguir editar um. Vendeu 8 mil livros. 8 mil livros. Então, onde foram vendidos esses livros? Por esses lugares onde o senhor passou, vendeu em 6 estados. 6 estados. 6 estados. Em Umuarama, o senhor vendeu esse livro? Vendi muito. E ainda tem para vender?
Tem. Tem? Nesse formato aí, que é dessa edição aí, agora está em todas as lojas, em todas as livrarias. Digo. Se eu chegar em qualquer livraria aqui da nossa Qualquer cidade e procurar livraria. o livro do seu Jamil Alexandre, Qualquer Quanto livraria. Vale um Filho? Dá Agora pra mostrar? nós Sim, estamos meninos? negociando Dá? até Vamos com a Rede Planalto. Eles Certo. vão ter na Rede Planalto. Olha vai que ter o nosso bacana. livro. Lá no Planalto tem realmente uns livros para... Sim. Muito legal. E estamos também querendo negociar com Cidade Canção ali, né? Bacana. Que é em Maringá. Nós vamos lá espalhar nosso livro lá também e vamos visitar A educação Central. que precisamos também já está nas lojas? Também, do mesmo jeito. O senhor lançou esse aqui quando? Não houve ainda. o evento de lançamento. Certo. Nós estamos aguardando a academia, que é dirigida pelo Bellini, Sim. que ele disse, não, nós vamos estudar aí e fazer um barulhão com o teu livro. Certo. Então eu estou aguardando. Que bacana. Mas quem queira já está na livraria. Já está na livraria, então não teve a festa de lançamento ainda, Ainda o não barulhão houve. que o Bellini E falou. nós vamos fazer, vamos convidar vocês. Ah, que alegria! Né? E a gente vai com certeza. O Quanto Vale um Filho, gente? É a educação que precisamos. 2 livros estão nas lojas. Quem quiser adquirir, são 2 livros. Esse do Quanto Vale um Filho, estou muito curiosa. E a educação que precisamos? Então, a educação que precisamos, ela tem outra história, né? Um livro que tem outra história. Você veja, a gente como pensadores, eu me intrigo muito com a situação da sociedade. Você veja, o governo anuncia de forma hilariante que a educação está melhorando, os níveis de educação estão melhorando. Por outro lado, o governo está obrigado, pelas circunstâncias, a construir mais presídios. É verdade. Não construiu escola, não investiu na criança. Esses dias eu fui fazer umas palestras não investiu ali. em colo de mãe, colo de pai, agora investe em presídio. Esse livro, A Educação que Precisamos, foi a juíza da infância e adolescência que fez o prefácio dele. Sim. E ela disse assim, seu Jamil, eu gostei muito do seu livro, mas nós vamos trocar. Eu faço o prefácio e o senhor vai fazer umas palestras no presídio. Certo. Para mim, palestra é moleza, né? Oba. Aí, alguém que queira, é só nos procurar, nós estamos disponíveis. Eu digo assim que aqui ainda não me acharam, porque lá em Berê eu sempre estava no rádio, sempre no jornal, sempre nas escolas, sempre na associação de bairros, e aqui ainda não me acharam. Mas eu fui fazer as palestras. Então, você chega lá no presídio, é assim, no lugar que é 30 vagas, tem 100 pessoas. É verdade. No lugar que cabe 100, tem 300 pessoas. Assim mesmo. Então, isso faz você ler o quê? Que a situação da sociedade está cada dia pior. Né? E de onde vem esse problema? Eu acho que a família está falhando. Aquela educação básica, aquela educação, vamos dizer assim, cotidiana, aquela educação de família está falhando. Os valores estão se perdendo. E eu acho que a escola também está falhando. Tá? Você veja, Na por verdade, exemplo, assim, o pai e a mãe jogam a responsabilidade para a Sim, escola, sim. a escola acha que não tem papel de pai e de mãe porque não Sim. tem, aí fica aquele jogo, um Você pra lá, outro pra veja, cá. há pouco tempo, um pai, se não me engano, morava em Santos, e ele matou o filho. E aí, ele foi preso, né? Aí depois soltaram, em razão da idade, em razão dos problemas que ele teve um infarto e tal, e logo na sequência ele veio a falecer, 6 meses depois. Mas ele chegou numa entrevista a dizer isso, que se eu não mato meu filho, ele me matava. Triste, né? Mas o que você lê nesse fato? Ele gerou o filho. O filho veio como um bebê para ele cuidar. Deus nos dá assim, né? uma criança para você cuidar. Olha, eu estou te dando um presente aqui para você cuidar dele. E você não sabe cuidar. Aí amanhã esse filho se torna um delinquente. Que pena, né? E aí o que acontece? Os pais não sabem educar. E eu digo assim, e os pais não gostam, sabe? Você que está sintonizado conosco, nas palestras, eu digo isso, nas entrevistas, eu digo assim, olha, 80% dos meninos que são delinquentes, eles são mais vítimas do que delinquentes. Então sempre tem um pai que diz assim, olha, eu discordo, eu respeito a discordância. Claro. Mas a verdade é essa, você recebe um filho, você não, às vezes não tem o preparo para educar aquele filho. E ele se torna um delinquente. Aí
os pais acham que a escola vai recuperar aquela criança. E a escola não está ali para aquele fim. A escola está ali para ensinar que 2 e 2 é 4, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e tal, tal. A finalidade da escola não é aquela. A educação básica quem dá são os pais. Não é a escola. Verdade. Mas os pais empurram os filhos para a escola, julgando que a escola vai consertar o que eles deviam, né? Então, é a situação da sociedade. Isso me intriga muito. Você veja, eu digo que a escola está falhando também. Você veja o caso do provão do direito. 80% reprova no direito. E o Paraná é um dos campeões do Brasil em reprovação no provão. Mas eu cá comigo tenho uma pergunta. Se você fizer o provão em outras áreas de educação, será que não vai ser a mesma decepção? Exatamente. Por quê? Aí eu pergunto assim, por quê? Porque a educação está falhando. Aquela cultura do advogado, aquela cultura talvez do médico, do pedagogo, do psicólogo, em outras áreas, não, o indivíduo chega no final, recebe um diploma, mas ele, na verdade, não está tão preparado como deveria estar preparado. Tá certo. Então, a minha pergunta é por quê? Aí a gente questiona, a gente faz um livro nessa natureza, é assim uma provocação, eu digo assim, vocês que estão me assistindo nesse momento, é uma provocação para o debate sobre educação. Exatamente. Tanto na família quanto na escola. Tá certo. Né? Tanto na família quanto na escola. Você sabe que nessa experiência da droga, eu muitas vezes estive em reunião com professores do núcleo, da Secretaria de Educação, lá em Gueri. Aqui ainda não. Mas a minha sugestão era assim, olha, nós devíamos aproximar a escola das famílias, principalmente as famílias que têm problemas. E essa ideia é sempre rejeitada. Porque o professor diz assim, puxa, mas nós já temos um acúmulo enorme de horas para trabalhar. Nós trabalhamos corrigindo caderno, fazendo prova. Mais coisa para a gente ainda? Ainda quer que a gente vá nas casas. Tá certo. Mas, se é a escola que faz a formação da sociedade, eu penso que é a escola que teria, é lá que está o psicólogo, é lá que está o pedagogo, é lá que está, enfim, pessoas que têm conteúdo dessa natureza que pode ajudar essas famílias a sair daquela situação. Nesse livro o senhor aborda tudo isso? Tudo isso. Os dois estão nas livrarias, gente. Quem se interessar, eu acho que vale a pena ter em casa, fique à vontade. Quem quiser chamá-lo para uma palestra na escola, na empresa, onde quer, pode passar um telefone no ar? Sim, pode. Pode falar então, por favor. 84 15 5569. Só entrar em contato com ele, que ele vai estar aí disponível para as palestras. O senhor disse que não descobriram, o programa Marta Costa descobriu o seu Jamil, hein? Sim. Agora a gente vai convidar muitas vezes aqui para essa conversa bacana. Eu sei que é uma conversa que a gente entraria programa inteiro. Sim. Nosso tempo de entrevista terminou porque nós temos outros quadros, mas não vai faltar oportunidade para que o senhor venha aqui novamente. Nós estamos à inteira disposição, não só da emissora aqui, a UP, como da emissora rádio de vocês. Muito bem. Estamos à inteira disposição, com o maior prazer. Para nós é muito bom falar com... Né? Eu já estive em emissoras que nós falamos para 400 mil pessoas. Que coisa boa, que delícia. Que bom. E eu gosto de falar com o telefone aberto. Isso é muito bom. Telefone vamos fazer uma próxima vez que as pessoas ligam aqui, então. E nós vamos... Próxima vez, está combinado? De telefone no ar, à vontade, tá bom? À vontade. Você sabe que uma família que nos liga, falando sobre um problema, ela representa aí um conglomerado de 200, 300 famílias que têm o mesmo problema. E aí a gente está ajudando 200, 300 famílias, né? Mas é um prazer, eu quero agradecer você, a produção do seu programa, a emissora que abre uma janela para a gente, né? Mas eu estou à inteira disposição, não só de vocês, como qualquer empresa, qualquer escola, muito obrigada pela presença. Qualquer entidade que precise da gente. Muito obrigada pela presença, o programa Marta Costa agradece e a gente vai encontrá-lo outras vezes por aí, tá bem? E nós vamos mandar o convite para vocês irem no lançamento. Por favor, a gente vai todo mundo, né, pessoal? Vamos todos. Todo Obrigada, mundo. seu Jamil.